Olá, estudante, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina Recrutamento e Seleção. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Continuamos a nossa jornada de conhecimento sobre esse assunto interessante, importante, na administração, na gestão de pessoas, que é o recrutamento e seleção. Primeiro módulo nós falamos sobre recrutamento, no segundo sobre seleção, entendendo tanto os conceitos quanto as aplicações de cada um. Nesse módulo 3, nós buscamos tratar alguns assuntos mais específicos, mais contemporâneos sobre o assunto, que envolvem a prática das organizações, ou seja, o que estão fazendo nas organizações que envolvem esse tema de recrutamento e seleção, como a gente pode perceber nessa apresentação da disciplina. Então, o módulo 3, que ele fala sobre recrutamento e seleção nas organizações, novas abordagens, tendências e perspectivas, ou seja, as novas configurações, os novos modelos, as novas práticas de recrutamento e seleção nas organizações, nas empresas. Nessa unidade 1, que é a primeira que nós vamos abordar agora, falamos sobre as inovações e o uso de novas tecnologias no processo de recrutamento e seleção. A gente percebe que a tecnologia, nas últimas 3 décadas, sobretudo, influenciou a forma como nós vivemos em sociedade, e na área de gestão de pessoas não foi diferente. Na área de gestão das organizações não foi diferente. Na área do recrutamento e seleção, obviamente, também não foi diferente. Então, nós buscamos entender nessa primeira unidade como essas inovações e o uso de tecnologias impactaram, de alguma maneira, no recrutamento e seleção de pessoas. Então, agora nós falamos sobre os dois assuntos juntos, recrutamento e seleção, tendo como tema norteador, como pano de fundo, a questão de novas tecnologias e como elas influenciam o processo de recrutamento e seleção, tanto para os candidatos quanto para as organizações. Pois bem, contextualizando o tema da aula de hoje, dessa unidade específica, introduzindo o conceito, percebemos que a tecnologia impactou a vida nossa, né, enquanto sujeitos na sociedade, de forma efetiva. Impactou a nossa sociedade, impactou nós enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto sujeitos de forma geral, e impactou também as organizações públicas, privadas, terceiro setor, ou seja, de alguma forma todos nós fomos impactados. E esse foi um processo gradual que ocorreu nos últimos 30 anos, sobretudo. No Brasil, a gente percebe isso muito após a última década do século XX, onde você começa a ter uma disseminação da tecnologia e ela se torna algo muito mais cotidiano, a tecnologia. Lá no início dos anos 90 ainda, a gente tem uma tecnologia voltada para as organizações, né? No início começa, no final dos anos 80, para as universidades, para os órgãos militares, e ela vai se expandindo. Os computadores que eram imensos, né, gigantescos, começam a se tornar disponíveis cada vez em unidades de processamento menores. Os computadores começam a se tornar os PCs, né, os personal computer, né, o computador pessoal para uso em casa. Você tem uma impressora acoplada, você começa a ter conexões internas de rede depois, com fio ainda, depois a rede wireless sem fio, depois você começa a ter conexões pela internet ainda, essa mesma sequência, né, meados dos anos 90, do século 20, conexões de escadas de internet, né, que ficava aquele barulhinho de conexão de internet, quando você queria conversar com alguém, você tinha que escolher se você ia ligar para a pessoa, receber ligações, ou se você ia utilizar a internet, quando alguém ligava, caía, era bem assim, algo bem rudimentar, mas na época era revolucionário. Então eu vivi, né, nasci nos anos 80, vivi um pouco essa história que a gente hoje, a nova geração, já tem algo como algo normal do seu cotidiano. Tudo isso para dizer o quê? Que desse início e depois no novo boom de redes sociais, as novas formas de mídias sociais que impactaram a vida a forma como nós vivemos em sociedade, né? Todas essas pequenas revoluções impactaram a forma como nós vivemos, impactaram a sociedade, impactaram as organizações. A vida cotidiana foi afetada, né? A vida cotidiana, nosso dia a dia. Na pandemia, nós percebemos isso muito evidentemente, né? Ficou muito forte, muito sensível. O uso do Uber para a mobilidade urbana, o iFood para pedir uma comida, né? Um prato que você queira pela internet, sem ter que sair de casa. A Netflix, como os streams de vídeos e outros, né? Como exemplo, Netflix, que é a mais conhecida, revolucionou a forma como a gente assiste, né, as séries e filmes,
nosso entretenimento. O Tinder nos relacionamentos pessoais revolucionou a forma como as pessoas encontram parceiros, né, amorosos. Nessa nova dinâmica de relacionamento, né, muda-se a forma como as pessoas se aproximam nesse contexto. O LinkedIn, que é uma plataforma profissional de emprego, são todas, de certa forma, mídias sociais e redes sociais que conectam as pessoas. Tinder, LinkedIn, né? Tem Facebook, tem Instagram, né? Que mais atrás tivemos o Orkut naquela primeira fase, né? O Orkut, depois o Facebook, depois essas redes vão flopando, né? Como a molecada diz, né? Os alunos costumam dizer, floparam. Você tem o Instagram hoje, talvez, como uma rede mais popular e mais utilizada, mas para algumas finalidades, cada uma tem um foco de atingir determinado público. Né? Então, todas são, de certa forma, úteis à comunicação. O Orkut parece que ia ser reeditado há pouco tempo, né? Mas o Orkut eu não vi voltando com aquele gás que tinha quando surgiu. Mas a gente foi afetado, a vida cotidiana, por essas facilidades que os aplicativos proporcionam. A sociedade se modificou pelas formas que a gente se comunica pelas redes sociais, como a gente pede comida, como a gente pede um veículo para locomover-se nas grandes cidades, nas médias cidades. E nesse contexto de mudança da sociedade, das pessoas, de certa forma, uma mudança geral, impactou também a forma como as organizações conduziam seus negócios. Elas tiveram que se adequar a esse novo contexto. Por exemplo, supermercados que vendiam só a venda ao balcão, né? Você chega lá e compra a mercadoria na prateleira, na gôndola e passa no caixa. Tiveram que, por exemplo, partir para o e-business, para o e-commerce, porque viram que era uma alternativa, a única em época de pandemia. E muitos continuaram, muitos já fizeram isso há 15, 20 anos atrás. Quem começou mais cedo tem mais vantagem competitiva que os outros, obviamente. Mas na área de gestão de pessoas também, a gente percebe que as organizações tiveram que acompanhar esse movimento de revolução tecnológica. E é isso que ocorreu, e a gente vai acompanhar ao longo dessa aula. Os clientes demandam novas experiências de consumo, isso é para consumir um produto, mas também é no atendimento que ele tem numa loja. Aquele funcionário que vai atender o cliente numa loja, por exemplo, o garçom que atende um cliente num restaurante, o cliente vai ali buscar uma experiência de consumo interessante quando vai consumir um prato que ele tem interesse de consumir, ele gosta daquele prato, mas a forma como ele é atendido impacta naquela experiência de consumo que ele tem. Então, se ele é atendido por um garçom bem treinado, bem capacitado, que foi bem recrutado e bem selecionado, aquilo representa em uma satisfação maior daquele cliente consumidor. Então, vejam como é uma conexão de vários fatores. Os colaboradores de hoje são diferentes de outras gerações. Então, é uma nova forma de contato com esses colaboradores, de relacionamento, de entender como eles operam, como eles funcionam também. A pandemia, né, Covid-19, acelerou algumas mudanças, como eu já adiantei no slide anterior, revolucionando a forma como a gente se comunica, como nos transportamos pela cidade, nos locomovemos, a forma como nos relacionamos intimamente, né, amorosamente, a forma como buscamos empregos, né? A gente tem várias alterações nesse contexto. Sociedade, pessoas e organizações, de alguma forma, são impactadas. Então, nesse contexto, a gente entender que, dentro desse conjunto de mudanças que ocorreram, a gestão de pessoas está lá dentro, e dentro dessa gestão de pessoas tem uma área chamada recrutamento e seleção, ou seja, a forma como as empresas recrutam e selecionam os colaboradores foi impactada pela tecnologia, por essas mudanças tecnológicas. Destacado ali, na última linha, revolução tecnológica, indústria 4.0 e inteligência artificial. Para eu falar das evoluções tecnológicas na área de recrutamento e seleção, eu tenho que falar sobre esses impactos que ocorreram nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 anos, 15 anos, boa parte dessas evoluções aconteceram, algumas 10 anos para cá, e algumas 5 anos para cá, são as mais recentes, né? As de forma geral, no hardware e software, foram há 30, 40 anos, 30 anos, sobretudo. As outras já são mais recentes, que nós veremos aqui. Eu puxo o Castells, né, para trazer uma referência sobre a revolução tecnológica, numa visão mais crítica, mais esclarecedora das mudanças que impactaram o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, né, as nossas ocupações, a forma como a gente busca renda e remuneração, como vivemos em sociedade. Então, de certa forma, é uma leitura geral sobre essa mudança da sociedade a partir dessa revolução tecnológica. O que a gente tem, né? É um ritmo cada vez mais acelerado de descobertas e aplicações. Isso, sobretudo na pós-modernidade, isso fica evidente, né? A mulher vai para o mercado de trabalho, a mulher passa a trabalhar fora de casa, ela acumula rotinas, a vida fica mais
fica mais dinâmica, a gente tem que ter, né, uma dinamicidade maior para conseguir dar conta de todas as tarefas que nós temos para cumprir. Então, o ritmo de vida é mais acelerado nessa sociedade que a gente chama de pós-moderna, que é o que ocorreu nos últimos anos. As pessoas trabalham mais, têm menos tempo para algumas atividades, as empresas também têm que otimizar seu tempo. Essa é a mesma dinâmica que a gente tem. As empresas têm que otimizar seu tempo para poder contratar funcionários de forma mais rápida, mais prática, e encontrar as pessoas onde quer que elas estejam. Se eu quero contratar um empregado, estou no Paraná e quero contratar alguém lá do Rio Grande do Norte, eu não preciso trazer a pessoa aqui para fazer uma entrevista, não posso fazer uma entrevista à distância. Então, é um mecanismo que eu utilizo a tecnologia ao meu favor. A revolução tecnológica impactou mudanças significativas na sociedade, nas organizações e nas pessoas. Ou seja, de forma geral na sociedade, a gente percebe no nosso cotidiano as mudanças da tecnologia. Nas organizações, nas empresas de forma geral, públicas, privadas, terceiro setor, e nas pessoas que tiveram seus empregos impactados, as suas relações de trabalho impactadas, né, sua vida social impactada de forma geral. Existe uma nova dinâmica social e econômica na era da informação. Existe uma nova forma de se conduzir a vida nessa sociedade contemporânea. É uma nova dinâmica de relacionamento entre as pessoas, entre as empresas e as pessoas, entre as empresas e as empresas nos negócios. Existe um novo fluxo de informação com a tecnologia e com a internet, que facilita, dinamiza a comunicação. Existe uma dependência também em relação a esses novos modos de fluxo de informação. Vamos pegar os dias, de vez em quando acontece, né? Acho que aconteceu alguns 3 anos atrás, um boom na internet, teve um boom forte no Brasil, mas em São Paulo, eu lembro o caso, que lá no centro nervoso de São Paulo, da Avenida Paulista, onde operam as grandes empresas, as sedes dos bancos do Brasil, todos os bancos do Brasil, os principais bancos, as empresas que trabalham com mercado de capitais, né, bolsas de valores, venda de ações e compra de ações. Ou seja, acabou a internet ali um dia naquela região, ou foi uma manhã, foi um boom, né, um problema que gerou lá em toda aquela região onde estavam ocorrendo aquelas negociações ali, que milhões pararam de ser negociados porque não tinha internet para realizar aquelas operações. Essa aula ela só é possível por causa da tecnologia, em razão da tecnologia. Se a internet falhar aqui, a gente está lascado. Começou a chover, a gente fica preocupado já em como vai ser esse processo. Nós dependemos da tecnologia de forma geral, na educação, nos negócios, nos trabalhos, e para contratar pessoas também. Revolução na vivência cotidiana e na relação espaço-tempo. Esse que eu falava aqui, eu quero contratar alguém que está lá no Rio Grande do Norte, eu não preciso mais trazer a pessoa de lá para cá para fazer essa entrevista. Eu posso fazer uma entrevista via meio digital, via um canal de contato que eu escolha, o que eu preferir, ou WhatsApp, ou um mecanismo de Google Meet que eu escolha, ou um Streaming de alguma forma para ter contato com a pessoa, para a gente conseguir conversar e gravar aquela entrevista, se for o caso, mas eu tenho o contato e o bate-papo, otimizando essa relação tempo-espaço. Então, revoluciona a forma. Não temos teletransporte ainda, mas a gente otimiza essa relação tempo-espaço. Quando eu pego um Uber nas grandes cidades e nas médias cidades, eu busco otimizar a relação tempo-espaço. Eu não vou esperar o ônibus, porque vai demorar muito. Eu pego um carro alugado e me leva para onde eu quero, exatamente no ponto de destino que eu preciso, a um preço acessível hoje em dia já. Então, Cassius tem essa visão geral sobre sociedade. Klaus Schwab, em 2011, né, o fundador do Fórum Econômico Mundial, cunhou o termo da indústria 4.0, falou a primeira vez sobre a indústria 4.0, que é essa revolução tecnológica, que seria a quarta etapa dessa revolução industrial, onde é a que nós estamos a bordo, né? Alguns comentam que a gente está ainda em fase de transição, ela já caminha para alguns autores para 5.0, onde você, além da tecnologia na produção, você tem embarcada, né, com a internet das coisas e outras formas de revolução tecnológica que melhoram a robotização, a automatização. Você tem outras formas também de revolução nessa indústria. A 5.0 já vai falar em questão ambiental, questão sustentável, que seria um avanço maior, já numa origem mais do Japão, a indústria 5.0. A 4.0 é uma versão alemã dessa revolução tecnológica, que aconteceu praticamente há uma década atrás, ainda está em curso. Estamos a bordo dessa revolução tecnológica que transformará a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Então, ela muda a nossa forma de relacionamento, por quê? A automatização das empresas, a manufatura aditiva, né, impressora 3D, a robotização de alguns processos,
cada vez a menor uso de pessoas em vários processos. Tem um exemplo interessante, um hotel lá no Japão, que 97% daquele hotel, ele é atendimento realizado por robôs. Então, desde a recepcionista ao sushi man, que faz os pratos principais do hotel, o atendimento 97% é realizado, praticamente 100% realizado por robôs naquele espaço. Ou seja, negócios onde a gente tem, por exemplo, o uso de tecnologias, né? Pega, por exemplo, lá os drones na tecnologia, na lavoura, na agropecuária. Você tem drones hoje que fazem combate a ervas daninhas, um robô voador, basicamente, né? Ele utiliza a parte de robô junto com o VANT, né? Que é o veículo aéreo não tripulado, que é um drone, e ele vai controlando as pragas, queimando, né, um laserzinho que vai queimando aquelas placas, ou para aquelas pragas, né, ou a pulverização também de lavouras, ou monitoramento de lavouras, ou seja, você tem transporte de órgãos usando drones em grandes cidades, para não perder o tempo, né, para fazer um transplante de órgãos. Você tem um drone que leva o órgão de um lugar para o outro, você tem a Amazon que entrega por drone, você tem várias evoluções tecnológicas, com a internet das coisas, por exemplo, né, casas automatizadas, ou seja, o mundo foi modificado, e o nosso cotidiano, nós percebemos isso no dia a dia, e já incorporamos no dia a dia muitas dessas inovações. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, é algo inovador, algo que nunca aconteceu, uma nova experiência a partir da tecnologia, da automação e da inserção da internet nas fábricas em grande porte, com bastante investimento, e no nosso cotidiano também, pela internet das coisas. Então, a gente percebe no dia a dia que os meios tecnológicos estão inseridos nessa relação homem-máquina. Então, está envolvido numa mesma dinâmica para não parecer que tem separação entre homem e máquina. A gente, na palma da mão, no smartphone, a gente tem nosso banco, tem carteira digital de motorista, tem documentos pessoais, tem tudo que a gente precisa ali naquele espaço. Decisões automáticas, integração, pessoas e máquinas, diminuição de erros, menor tempo das operações. Basicamente é isso, né? É tentar automatizar alguns processos. Por fim dessa introdução sobre a tecnologia, inteligência artificial, que é o mais falado hoje, né? Nos últimos 5 anos, muito falado. A gente tem aí o ChatGPT e outras formas de apoio ao ser humano nos trabalhos, nas rotinas administrativas, em realizar tarefas que seriam rotineiras, enfadonhas, cansativas, e ele faz esse processo, essas inteligências fazem, de forma artificial, fazem essa aprendizagem de máquina e vão aprendendo como fazer e cada vez vão melhorando nesse processo de auxiliar as pessoas no dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, a inteligência artificial, ela facilita o trabalho das pessoas. A ideia de tomar emprego não é o interesse da inteligência artificial. A ideia e o processo ao longo prazo é que os empregos serão transformados em empregos que dependem de alguma forma da inteligência artificial. Pega um chatbot, né? Eu trabalhava com contabilidade antes. Eu tinha trabalho todo manual, feito na mão, né, de contabilidade, primeiro de caneta, depois na máquina de escrever, calcular, na mão era feito. Hoje você tem, por exemplo, um bot, né, um robozinho que faz todo o processo de lançamento de contabilidade, débitos e créditos na contabilidade. Ele faz todo esse processo que é binário, né? Débito e crédito, débito e crédito. Ele faz esse trabalho que depois fica para o analista contábil só conferir. Os chatbots de atendimento de empresa, você entra no site, já tem uma maquininha, um robozinho ali, que conversa com você. É um chatbot, um robozinho programado com inteligência artificial, com um banco de dados absurdo de informações, e que vai aprendendo conforme você utiliza aquele sistema. A gente vai falar para frente de machine learning, né? A máquina aprende como responder você. E é essa a ideia da tecnologia, quando tem uma máquina que tem capacidade que uma máquina e um sistema e consegue simular essa inteligência humana, mas é artificial. Realiza atividades autônomas sem intervenção humana, é um aspecto importante, reduz as chances de erro desse processo, porque tem menos intervenção humana. Inteligência similar à humana, isso é um ponto importante. Os sistemas aprendem com experiência, machine learning. Essa que eu falava agora há pouco, né? A máquina vai aprendendo conforme você faz uma pergunta que ele não sabe, ele vai buscar saber aquela informação, ele acaba aprendendo com a sua pergunta. E outro ponto importante é o uso de grande volume de dados e rapidez no processamento, respostas rápidas com esse mecanismo tecnológico. Aí a gente vai agora especificamente, após abordar esses 3 pilares que eu elenquei
que impactaram a nossa vida em sociedade, nas organizações, eu vou focar afunilando para o impacto da tecnologia na gestão de pessoas. A gente tem o quê? A automação de processos, departamento pessoal e RH. Eu acompanhei isso aí, que eu trabalhava em contabilidade, departamento pessoal durante muito tempo. A transição de fazer a folha de pagamento na máquina de escrever, na datilografia, naquele papel verde do Olerite, que tinha carbonado, uma rescisão de contrato de trabalho carbonada, que você batia 5 vias, tinha que bater forte para a última via aparecer, né? Senão não saía. Então eu passei por esse processo. Depois para a impressão, nas impressoras matriciais, ainda forma carbonada, né? Em várias vias. Depois a impressão mesmo em jato de tinta, com papel A4. Depois agora o meio digital, que você transmite os arquivos de forma digital, envia e a empresa imprime a rescisão lá, sem ter que levar fisicamente mais documentos, buscar e levar. Então você tem o quê? Computadoras e impressoras aumentam a eficiência desse processo, tornam esse processo mais automatizado, com menor intervenção humana cada vez e menor sujeito a erros, né? O uso da internet para envio de arquivos e documentos. Eu acompanhei no início lá, quando era entregar uma RAIS, né, que era a Relação Anual de Informações Sociais, o CAGED que você entregar era batido no carimbo, você ia no correio entregar. Entregar a declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, era feito na máquina, você ia lá na Receita Federal e carimbava aquilo. Isso é final dos anos 90. Para a história é pouco tempo demais. Depois tem o disquete, que você levava um disquete e fazia entrega. Depois vem o que a gente conhece hoje, né? Aí o escritório fazia primeiro, depois o envio. Depois hoje você faz no seu celular, já vem pré-preenchido, né? A sua declaração. Para quem tem uma conta Gov ali, prata, ouro, bronze, cada vez vem mais preenchido aquelas informações, né? Já são cruzadas das diversas fontes. Então, integraram-se as informações. A ampliação do acesso à internet no Brasil, né, 87% das pessoas, 0,2%, têm acesso à internet. Então, os candidatos às vagas têm acesso à internet, em boa parte. Uma margem não tem ainda, mas boa parte praticamente 9 em cada 10 brasileiros têm acesso à internet de uma forma ou outra. E a gente tem uma forma de modernizar agências de emprego também nesse contexto. A forma de relações de buscar emprego se modificaram nesse processo também. O impacto da tecnologia na GP ainda, criação de plataformas online de cadastro de currículo. As empresas têm sites onde você vai lá e cadastra seus dados. Não é mais tão comum e prática, acontece ainda a entrega de currículos impressos, mas pode acontecer ainda, mas as empresas preferem que você alimente o banco de dados dela informando seus dados lá na plataforma diretamente. Trabalhe conosco, você vai lá e coloca seus dados. Empresas e candidatos são conectados, porque 9 em cada 10 têm acesso à internet, então eles são conectados. A gestão de pessoas é uma fonte de vantagem competitiva, como a gente vem falando. Então, você conseguir estar presente para recrutar melhores pessoas e selecionar melhores pessoas que estejam conectadas à internet é muito melhor para a empresa. Você vai ter a chance de abranger uma grande gama de talentos e trazer pessoas, talvez, de outras regiões que trabalham no seu negócio, que, de outra forma, não chegariam. A gestão de pessoas deve se adequar às novas tecnologias, inovações tecnológicas. Uma das formas que nós vemos, que é talvez das mais faladas, não trouxe todas, trouxe as possíveis, né? A gente continua outras no nosso texto, nas nossas questões, nos nossos materiais de apoio. O recrutamento online atrai pessoas para uma organização através da internet. Então, você tenta atrair as pessoas recrutando pela internet. Se constitui um elo entre empresas e os candidatos. Como 9 entre cada 10 são conectados, você conecta-se com os candidatos. Proporciona um baixo custo de operação, é barato esse processo do que fosse o recrutamento tradicional, de mandar uma vaga para uma agência de empregos, ou mandar para um headhunter, ou buscar essa vaga em outras fontes que seriam mais caras. Otimiza o processo de recrutamento de seleção online, porque é tudo virtual, é pela internet, todo mundo tem contato. Cadastre seu currículo aqui e vamos iniciar o processo de seleção. Faça o teste de seleção já pela internet, então você consegue fazer várias etapas ou todas as etapas pela internet. Eu conheço um aluno que entrou numa cooperativa de crédito aqui de Naviraí, da nossa cidade, e ele entrou e comentou que o processo foi 100% virtual. Conheceu do início ao fim, do recrutamento à seleção totalmente virtual. Ele chegou para trabalhar praticamente, já pegar o uniforme e trabalhar, mas toda a etapa de seleção, de entrevista, testes, foi feito de forma virtual. Torna mais rápido o processo de recrutamento de seleção e facilita a comunicação entre o pessoal de RH e os colaboradores, os candidatos. As vantagens do recrutamento online. Amplitude de alcance, né? Alcança muito mais pessoas nessa otimização de espaço, tempo e custo.
que é importante usar essa variável, né? A gente consegue abranger um espaço muito maior de pessoas, uma área muito maior, em menor tempo e a um custo muito mais baixo, que fosse buscar um talento lá no Nordeste para trabalhar na minha empresa. Não, eu consigo pela internet isso facilmente. Investimento de baixo custo, comparado com os modelos tradicionais, o acesso a uma grande gama, uma diversidade grande de banco de dados, isso é importante, você amplia sua possibilidade de encontrar bons talentos, atrai mais e melhores candidatos, porque você amplia sua rede de alcance, a agilidade na comunicação com candidatos, você consegue ter uma comunicação muito mais ágil, rápida, você consegue mandar um WhatsApp e falar, você pode fazer uma entrevista daqui 1 hora, você agenda aquilo, consegue fazer isso de forma muito mais dinâmica, tornar o processo muito mais célere, muito mais rápido, muito mais efetivo. O envio de currículos online também é algo importante, que ajuda nesse processo, que seria a mesma dinâmica de preencher uma ficha online, um cadastro, mas também pode ser o currículo online. A ideia é você preencher no banco de dados da empresa, né? O próprio candidato preenche os dados lá para ficar nessa base para a própria organização. E a possibilidade de videoconferência, como eu acabei de dar o exemplo agora, minha empresa está no Paraná e quero contratar alguém lá do Nordeste, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Consigo fazer uma videoconferência, uma entrevista por esse mecanismo tecnológico. Alguns desafios do recrutamento online, é a grande questão que a gente fica aqui. Alcançar os excluídos digitais. A gente sabe que tem, de 9 em cada 10 praticamente tem acesso à internet, mas tem ali 13%, né? Vamos pensar, 1 em cada 10, 13%, vamos arredondar, que não tem acesso à internet. Então, são os excluídos digitais. Os desafios do recrutamento é que eu posso perder um talento porque ele não tem acesso à internet. Acessar candidatos para vagas operacionais, que é fundamental. Vagas que são do dia a dia, que demandam talvez menor investimento em etapas que vão demandar psicólogos, né, testes psicológicos, comportamentais, que são vagas operacionais do dia a dia, eu consigo alcançar as pessoas de forma mais fácil. Esse é o desafio. Eu quero alcançar essas pessoas, talvez tenham menos acesso à tecnologia e à internet, eu preciso alcançá-las. Elas talvez não tenham facilidade para usar um aplicativo ou acessar a página da empresa. Então, eu tenho que atraí-las de alguma forma. Tem que buscar mecanismos para tornar mais fácil. Por exemplo, meu aplicativo para acesso tem que ser muito mais amigável ao usuário do que um aplicativo para alguém de nível superior que vai ocupar cargos de supervisão e gerência. Então, para nível operacional, tem que ser muito lúdico, muito pedagógico esse aplicativo. Atrair candidatos inválidos, passivos, especuladores. Esse é um desafio também, né? Porque não serve para o meu processo. É um desafio. Às vezes eu amplio demais o recrutamento e acaba cometendo um erro que a gente falou na etapa anterior de recrutamento e seleção. Quando eu abro muito o meu processo seletivo, eu atraio pessoas que eu não tenho interesse. Quem vem especular, quem é passivo ali, que não vai representar nada de atividade para a empresa, é inválido no processo, eu tenho que excluir de alguma forma. Muitos currículos, problemas na triagem, que é a mesma dinâmica, tem muita gente interessada, só que vem 1000 currículos, só que os que me interessam são 50. Eu tenho que criar mecanismos para filtrar esses currículos indesejados. O risco de sofrer processo por discriminação, que acontece, né? Então, você tem ali um problema que é a discriminação que pode ocorrer nesse processo. Então, porque eu não tive acesso porque eu não tenho internet, porque eu não sei mexer naquele sistema, isso me prejudicou numa etapa do processo. E sofreu um processo por esse problema, né? A falta de contato humano e interação que pode ser um outro problema. Eu não tenho olho no olho com o candidato, que muitos reclamam que é talvez o que falta em alguns processos que usam muita tecnologia. Então, a gente não descarta que uma entrevista olho no olho ela é importante, obviamente que é. A ideia do recrutamento online, das tecnologias, é facilitar a vida de quem faz esse processo de recrutamento utilizando tecnologia. Recrutamento pela internet também é uma forma preferida pelos empregadores. A rede The Cheesecake Factory recebe 1/3 dos currículos de forma online. Então, uma empresa americana, o Desler traz esse caso para a gente, deve ter crescido nos últimos anos, né? Então, a tendência é que cresça cada vez mais os currículos de forma online, menos os impressos. A maioria dos empregadores usam o próprio site, é o que a gente falava, então, um banco de dados, formando o banco de dados, mas a partir de uma interface com o usuário, de cadastre seu currículo aqui, venha trabalhar conosco, e eu vou tendo acesso a vários talentos. Anúncios representam 12% das contratações, então a maioria não é no anúncio, a maioria é no próprio site da empresa, é no contato que a empresa faz. Os sites de empresa de consultoria e agências também são importantes, Infojobs, empregos.com.br, cato.com.br, né? Cato Online. Então, você tem empresas de consultoria
e agências de emprego, que era o termo utilizado antigamente, né? As empresas de consultoria em gestão de pessoas que vão facilitar esse processo de contratação para a sua empresa também. Elas recebem vários currículos, tem um banco de dados imenso, vastíssimo, que ela pode te ajudar de talvez, eu tenho o profissional que você procura, eu já tenho no meu banco de dados, eu vou acioná-lo, eu vou colocar vocês dois em contato. Ela cobra por isso, obviamente, por esse processo, mas ela pode ajudar nesse mecanismo de recrutamento e seleção por um meio tecnológico também, as online, né? Conectando pessoas, a Career Builder é uma plataforma de vagas e ofertas de emprego americana também. E eles comentam que o primeiro passo em uma estratégia de recrutamento vencedor é obter exposição. A ideia de recrutamento, então, é expor essas vagas. E depois, internamente, o site a plataforma tem mecanismo de ir filtrando aqueles que não servem, obviamente. Mas a primeira ideia é expandir, tornar divulgado para mais pessoas possível. Depois, atrair candidatos durante sua pesquisa de empregos, com ofertas de emprego na plataforma. Então, atrair esses candidatos com oferta de emprego na plataforma, que tem várias empresas, como fosse o mercado, e é um mercado virtual de empregos, e você tem que ser atrativo, ter benefícios mais interessantes, e de alguma forma atrair esse candidato. Para quem é indicado? Para candidatos e empresas que desejam se conectar e encontrar a melhor opção para ambas as partes. E eles têm essa facilidade, candidatos e empresas que vão a essa plataforma, Career Builder, e lá se encontram, né? E lá tem um cruzamento de informações para que consiga, de alguma forma, conectar a empresa que está recrutando e o colaborador que está buscando essa vaga, o candidato à vaga. Então, ela consegue juntar, conectar esses interesses. As redes sociais profissionais, a gente tem várias, a mais famosa talvez seja o LinkedIn. O recrutamento está migrando para as redes sociais de forma geral. Então, quando você vai contratar alguém, o que você faz? Aquela varredura nas redes sociais. Você levanta a vida pessoal, a vida pública, melhor dizendo, na rede social da pessoa, aquilo que está publicado, o que ela publica, como ela publica, de forma sem ser invasivo, sem ser não ético, mas entender qual que é o comportamento dele, os valores, o que ele prega, saber se os valores dele têm relação com os valores da sua empresa, para que não haja um choque de valores nesse processo de integração posteriormente. Facebook, Twitter, LinkedIn são fontes importantes de recrutar pessoas. O Twitter cresce, o LinkedIn é uma rede profissional social, que nós vamos ver com mais detalhes na sequência. As empresas usam o Twitter para postar vagas, então o Twitter é uma forma de comunicação para postar vagas disponíveis das empresas. Da Deloitte, os executivos solicitaram aos funcionários para fazer vídeos curtos sobre suas experiências e postar no YouTube, ou seja, até o YouTube a gente começa a utilizar para que você possa postar a sua experiência, suas habilidades, para que você consiga ali também verificar como a pessoa, por exemplo, se comunica, como ela reage em situações específicas. A Monster Jobs tem uma ferramenta que ajuda a integrar vídeos e anúncios de empregos. Então, você consegue fazer um anúncio de emprego e integrar vídeo ali para fazer sua divulgação. Seria um currículo dinâmico, onde você tem as suas informações e tem um vídeo. Muitas empresas pedem também que você primeiro preencha um cadastro. Uma empresa daqui de Naviraí, um escritório de contabilidade que é digital, que é uma empresa dessa pegada já digital. Você manda o currículo, cadastra no site, depois você tem que fazer um vídeo dizendo sobre você, um vídeo de 1 minuto falando sobre você, como você é, e ali tem uma análise também naquele vídeo de como você se porta naquele momento. O site de carreiras JobFox é um banco de currículos online, como a gente tem alguns casos no Brasil também. O McDonald's utilizou o Second Life para ter talentos. Interessante, Second Life, essa primeira versão de metaverso que a gente tem aí, das primeiras versões, o McDonald's utilizou essa ferramenta para atrair talentos para a organização também. Então, você já busca contratar pessoas que têm essa mesma dinâmica que você acredita. A gente falou do LinkedIn agora há pouco, né? É uma rede social de profissionais, possui 1 milhão de usuários, é uma plataforma que facilita esse relacionamento entre empresas e candidatos. Para fazer network, buscar referências, lá você coloca sobre sua vida. Quem está trabalhando, coloca ali porque ele pode ser alçado para outro emprego. Ele ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas e procurar emprego. Então, ele une as pessoas e as empresas, os candidatos e as empresas, propiciando essa relação e tornando possível pessoas conseguirem empregos e empresas preencherem cargos vagos ou melhorarem seu banco de talentos. Permite contratar profissionais especializados, isso é importante, né? Porque você consegue conhecer exatamente o perfil da pessoa, as experiências que ele possui, e é uma vitrine para profissionais. O LinkedIn é muito falado, muito famoso, e a gente tem que entender que essa forma é uma nova forma de recrutamento e seleção nas organizações. As feiras virtuais de emprego
Crescem no mundo as feiras virtuais de oferta de trabalho. A gente tem feira de negócios, né? A gente tem lá do setor de materiais de construção, todo ano lá em São Paulo, uma Bienal. Mas tem também feiras virtuais de emprego, onde as empresas vão lá para ofertar vagas e buscar talentos, e os candidatos vão lá para oferecer sua força de trabalho. Totalmente online, não são físicas. Os visitantes online podem visitar estandes das empresas, deixar currículos, participar de chats e obter contato dos recrutadores. Ou seja, é um ambiente virtual onde as pessoas se conhecem e ali tem contatos. Como fosse um grande shopping de vagas de emprego e busca de talentos e de candidatos buscando se ocupar e se colocar nessas vagas. A revista PR Week organiza eventos dessa natureza, então é uma revista que faz esse tipo de evento. No Brasil, são mais comuns as feiras de trainees e estágios. Elas podem ser físicas, mas elas virtuais, que nós focamos aqui. A 7ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, ocorrida em 2023, ofertou mais de 100 mil vagas em todo o Brasil. Então, vejam o alcance e a proporção de uma feira virtual de emprego. Se fosse uma feira física, alcançaria quanto? 1.000 vagas? Quantos candidatos estariam ali? Poucos se locomoveriam de uma região a outra para ir para uma feira de emprego, porque tem um gasto, um custo envolvido. A virtual não tem esse custo, essa que é a vantagem. Algumas ferramentas para o recrutamento de seleção online, né, que nós temos, a captura de currículos, atração de talentos, que é um ponto que a gente já comentou ao longo do caminho, né? Pode ser pelo depósito de currículos ou pelo fornecimento de informações nos próprios sites da empresa. O software de seleção de candidatos qualificados, que filtra, como a gente comentou, o problema do recrutamento de seleção online, que pode ter no recrutamento uma leva muito grande de currículos ou de candidatos. E esses programas, inclusive alguns que usam inteligência artificial, filtram apenas os perfis que são importantes para a empresa e podem ser potenciais candidatos. Então, de 1.000, ele seleciona lá 10 que são alinhados com o que a empresa busca para aquela vaga ou para formar o seu banco de talentos. A entrevista estruturada online, como eu comentei agora há pouco, fazer por videoconferência, por exemplo. Os testes de conhecimento online, cada vez mais comuns, empresas de suporte, staff de apoio comportamental e para recrutamento tem testes online para você fazer também. O funcionário faz de casa no processo de recrutamento ainda, né, na seleção do candidato, nas etapas intermediárias você já faz esses testes. Tem muito dele na internet para a gente estudar também. Inventário da cultura organizacional, conhecer o perfil, né, da empresa e do sujeito. É importante que isso esteja claro para o candidato também, qual que é o perfil da empresa. Teste de aptidão online, também os testes são feitos da mesma forma. Teste de integridade online, de comportamento, tudo feito de forma online, né, virtual. A simulação também, o psicodrama que a gente viu na aula anterior. Você pode fazer aqui uma simulação do cotidiano de trabalho, você buscar ali pelo meio virtual, fazer isso também. E a investigação social, que é conhecer a vida social do sujeito, como ele se comporta nas redes sociais, como a gente falou agora há pouco aqui. As tendências, para a gente finalizando, né, do recrutamento online. A Deloitte faz um passeio virtual, os candidatos podem acessar os escritórios e conversar com os trabalhadores, futuros colegas de trabalho dele. Um jogo social de interesse profissional que a Marriott Internacional faz. Você cria situações para vivenciar o cotidiano da empresa também nesse recrutamento online, vocês podem buscar um pouco mais. Triagem inteligente, automatizada de currículos, uso de palavras-chave, filtrar perfis, usando a inteligência artificial para conseguir filtrar, como a gente falou agora há pouco, chipar, né, entre aspas, aí, candidatos e vagas, empresas e candidatos respondem formulários baseados nas preferências e vão sendo alinhados via tecnologia, empresas e candidatos às vagas para conectar esses perfis semelhantes. E o rastreamento de candidatos, o monitoramento deles ao longo do processo, ou depois, ou como ele se comporta na vida profissional dele. Então, estão de olho em você. Esse que é o negócio, né? Estão de olho na gente, de alguma forma, monitorando o que a gente faz. Bem, para a gente finalizar essa unidade, bastante conteúdo em pouco tempo, mas importante é passar o recado, a mensagem, que vocês agora possam estudar a partir daquilo que eu dei de start para vocês. Nossos livros e materiais são riquíssimos e tem várias contribuições para vocês buscarem sobre mais as empresas que eu dei exemplo. Busquem saber um pouco mais sobre como elas operam, como elas funcionam. É interessante ter curiosidade. Para a gente finalizar, a área de GP é estratégica para a gestão de negócio, então a gestão de pessoas é estratégica. Não é uma área apenas funcional de preencher cargos vagos. Novas tecnologias não podem ser ignoradas de forma nenhuma na gestão de pessoas, no recrutamento de seleção, inclusive, sobremaneira importante. O uso da tecnologia contribui para a eficiência do recrutamento de seleção, melhora o processo, torna o processo mais eficaz, mais eficiente, com menor custo, com mais rapidez, otimiza tempo, atrai melhores talentos de mais longe, facilita o processo.
O recrutamento online atende às demandas dos novos tempos, isso é um ponto importante, atende essas demandas do tempo presente, como a gente viu no início, né? O mundo mudou nesse contexto, as pessoas mudaram e as organizações também mudaram, então a gente tem que acompanhar toda essa evolução tecnológica. O alcance do recrutamento online e o baixo custo são diferenciais, como a gente já havia comentado, alcança muita gente, otimiza tempo e espaço e o custo é muito baixo comparado com modelos convencionais. O recrutamento online e o uso de tecnologia devem ser complementares aos métodos tradicionais. Não deve se banir os outros modelos, não. Mas eles são complementares aos métodos tradicionais. E as barreiras devem ser superadas ou mitigadas. A gente não deve ter as barreiras ali, dificuldades, não acesso à tecnologia como algo que represente, então eu não vou usar as formas tecnológicas. Sim, use as formas tecnológicas misturadas com as formas convencionais, mas use com parcimônia, com equilíbrio, mas use-as, não fique sem usá-las, porque não tem como a gente perde competitividade se a gente não fizer esse recrutamento de seleção baseado utilizando novas tecnologias, porque as outras empresas concorrentes estão fazendo. Então, para não perder tempo, não perder vantagem, não perder essa vantagem competitiva que eu possuo, eu tenho que acompanhar a história. Bem, pessoal, era isso. Espero ter contribuído com vocês. Bons estudos. Nos encontramos nos próximos materiais. Tchau, tchau.